Olá, 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 bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aí do outro lado. E nós vamos para mais um relatório de dinâmica coletiva de fevereiro de 2026. Ou seja, essa análise aqui é mensal, ela vale para o mês inteiro. Entre o sonho e a estrutura, nasce uma nova responsabilidade. Palavras-chave: dissolução consciente, responsabilidade identitária, integração entre sensibilidade e ação. Esse mês ele não chegou de forma suave, né? Até mesmo porque a gente foi sentindo a aclimatação para esse mês na última semana de janeiro, que foi semana passada. Uma semana muito louca, uma semana muito caótica e que, sei lá, eu tive muito a sensação de que a vida já estava correndo no vezes dois. E eu conversei com diversas pessoas nos lugares que eu ia, com amigos, com familiares, com pessoas próximas, e elas também tiveram a mesma sensação. Por quê? Porque todos nós estamos sujeitos à frequência vibracional de uma malha coletiva, algo muito, muito, muito maior do que a nossa pequeneza. Pequeneza essa que dá para ser grande e nobre, se a gente escolher caminhar em prol da ética, em prol do bem, em prol da lucidez, em prol do nosso próprio propósito, né? Porque a maioria de nós esqueceu o que veio fazer aqui. E tá todo mundo meio perdido. Muitas vezes eu também fico, me coloco aí nessa roda, porque não é fácil ser um ser humano. Por isso que eu trago esses relatórios, porque eu tenho acesso a eles, eu já os canalizo há muito tempo, há muitos anos. Eu uso ele para tornar a minha rotina mais fluida e melhor. E eu decidi compartilhar isso com quem está disposto a ouvir, com quem está disposto a aprender. Então, por isso que surgiu esse canal. Por isso surgiu a Viajante Carolina, que sou eu, porque eu quero ensinar as coisas que eu aprendo e, basicamente, eu tô aqui para criar um manual de como a gente ser um ser humano e toda semana e todo mês eu tô compartilhando rotas aí para a gente caminhar de uma maneira mais fácil, porque a gente está vivendo um período de muita intensidade focada em reestruturação, e a reestruturação só ocorre quando as estruturas antigas colapsam. Por isso, esse mês inaugura um campo de transição real, onde as antigas referências começam a falhar e as novas ainda não estão plenamente formadas. Então é aquele momento em que o motor do carro está fundindo. E quem está criando um motor novo está criando ele enquanto o carro está caminhando. A gente está vivendo um momento que, assim, cada um do seu jeito está trocando as rodas do carro enquanto ele está andando. É muito isso. Por isso que a gente precisa ter muito foco com o que a gente vai fazer na nossa rotina, porque está tudo muito acelerado, muito intenso esse mês. E se você quer acompanhar semana a semana os movimentos de janeiro, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, os conteúdos saem todas as terças. Bom, a configuração coletiva de fevereiro ativa um terreno instável, porém extremamente fértil. Não se trata daquele caos completo, explícito, mas de um ajuste profundo entre o que foi sonhado e o que pode de fato ser sustentado. Janeiro estava testando tração, estava testando a estrutura. Esse mês já não. O movimento já começa a acontecer e a gente precisa sustentar. O ambiente coletivo, ele se torna mais sensível à incoerência. Aqueles discursos vazios, principalmente que a gente vê, né, na rede social, que é triste, né? A gente às vezes fala, meu Deus, tem hora que eu queria ter surdez seletiva para eu não ouvir certas coisas. Então, esses discursos vazios, essas promessas infladas, essas estruturas frágeis também, elas começam a apresentar diversas fissuras. Ao mesmo tempo, há uma abertura rara para redefinir identidade, propósito e responsabilidade pessoal. Este não é um mês de respostas rápidas, é um mês que exige maturidade para sustentar perguntas difíceis. O período coloca a coletividade diante de um paradoxo central: a imaginação, visão e desejo de mudança. Mas apenas aquilo que ganhar forma concreta sobrevive ao teste do tempo. O foco de fevereiro é integração entre sensibilidade e disciplina. A vida coletiva
A vida coletiva exige que emoções, sonhos e ideias deixem de operar soltos e passem a ser organizados em escolhas, limites, compromissos reais. Não basta sentir, não basta ter aquele desejo, aquele sonho, é preciso estruturar. O verdadeiro trabalho do mês, ele está mais em assumir responsabilidade pela própria direção, sem terceirizar decisões, nem se esconder atrás de confusão emocional. Não é um período para correr, é um período para se alinhar. Na dinâmica coletiva, a nível social, político e econômico, observam-se momentos claros, questionamentos de liderança e autoridades fragilizadas, que é o que a gente mais tem, né, na história humana e agora muito mais, ainda mais esse movimento de ruptura global aí que a gente está vivendo, né, geopolítica super insana. Tensões ligadas à identidade coletiva e ao senso de pertencimento, avanços tecnológicos e sociais que expõem desigualdades estruturais, instabilidades em sistemas de valor, finanças e acordos institucionais, necessidade urgente de reformulação de modelos que já não sustentam mais a realidade atual. A maior parte dos modelos que está operando hoje está na UTI, nas últimas, e não se sustenta mais para o próximo ciclo que a gente tem de evolução humana. Onde eu estava aqui? Ah, beleza. Instabilidade em sistemas de valor, tá. Necessidade, beleza. O mundo opera em dois estados. O fim do que não funciona mais e o início incerto do que ainda está sendo gerado. Mudanças relevantes acontecem, mas nem sempre de forma visível. Muitas transformações operam nos bastidores, preparando rupturas que só se tornarão evidentes mais para frente. Se esse tipo de leitura te ajuda a atravessar o mês com mais consciência, vale se inscrever no canal e ativar as notificações. Os relatórios, todos os relatórios que eu coloco aqui, eles acompanham o ritmo real do campo coletivo. E para quem quiser saber como eu gero esses relatórios, como eu opero e como eu desenvolvi a minha metodologia autoral, é só me seguir lá no LinkedIn. Já no Plânico foi engraçado. Já no plano da dinâmica individual, né, no campo coletivo, no cotidiano das pessoas, esse movimento se traduz em aumento de sensibilidade emocional, confusão momentânea sobre direções e escolhas, necessidade de revisar compromissos assumidos no impulso, cansaço mental associado a excesso de estímulo e aquele desejo de simplificar, reduzir e reorganizar a própria vida. Não é uma crise existencial, é só um momento em que a gente dá mais uma burilada interna, né? É realmente isso que eu quero? Como eu estou me sentindo? É sempre bom a gente validar, se perguntar como a gente está se sentindo, como o nosso corpo está se sentindo quando a gente conversa com determinadas pessoas, quando a gente adentra em determinados ambientes. Porque nessa correria, nesse caos, nesse excesso informacional, a gente esquece de validar, né? Tipo, pô, como é que eu tô hoje? Eu tô legal? Eu tô me sentindo bem? Eu gosto de estar do lado dessa pessoa? Quando eu vou nesse ambiente aqui, é bacana? Como eu saio dele? Então, esse é um bom período do ano para fazer esse tipo de validação. Muita gente vai sentir vontade de parar, rever planos, ajustar expectativas. Isso não é retrocesso, é inteligência adaptativa. O mês ele revela com clareza desconfortável onde cada um está vivendo sem estrutura emocional suficiente para sustentar o que deseja. O que o mês favorece? Reorganização interna e emocional, decisões tomadas com calma e reflexão, revisão de planos, contratos e acordos, práticas de autocuidado e silêncio consciente. Nossa, o silêncio consciente, ele é muito bom. Quando você silencia sua mente, você vê que o mundo não é tão barulhento assim. Integração entre sensibilidade e ação prática. Não basta ter intuição, não basta ter insight, não basta ter aquele baita sonho que te trouxe uma série de símbolos ou que foi algo, inclusive, preditivo. Tem que trazer para a ação prática. Construção de limites mais claros, responsabilidade pessoal sem rigidez. Com relação a construções de limite,
Quando a gente sente raiva em alguma situação, a gente não tem que se entregar à raiva e destruir, tacar fogo em tudo. A gente tem que entender que quando surge a raiva, é o nosso corpo, é o nosso emocional pedindo por limite. Então, toda vez que rolar uma raiva, analisa quais são os limites que estão sendo extrapolados diante da sua perspectiva, diante do seu parâmetro, porque cada um é um universo. O que o mês desfavorece? Impulso emocional, decisões precipitadas, promessas feitas sem base concreta, idealizações excessivas, fuga da responsabilidade pessoal, comunicação confusa ou evasiva, insistência em estruturas já desgastadas. Isso é ruim sempre, mas esse mês é pior. As sombras do período, elas estão ligadas à falta de alinhamento interno. E isso pode se manifestar das seguintes maneiras: confusão sobre identidade e propósito, sensação de vazio ou perda de sentido, tentativas de resolver conflitos internos por meio de conflitos externos. Não adianta projetar suas tetas internas no amiguinho do trânsito, no amiguinho do trabalho, na pessoinha da família. Os seus conflitos internos, você vai ter que entender o que está acontecendo nessas suas brigas dentro de você mesmo e validar e resolver. Por isso que é importante a gente se ouvir para conseguir se alinhar internamente, emocionalmente, mentalmente, porque o ser humano é um ser multidimensional. É corpo, mente, espírito, coração. Todos nós produzimos energia, lemos energia, nos alimentamos com energia. Então, quanto mais a gente desenvolver a consciência de que nós somos seres extremamente energéticos e não só biológicos, nós somos bioenergéticos, mais fácil a gente consegue entender o nosso lugar na existência dentro da orquestração cósmica. Desgaste emocional por essa expectativa também nesse mês está complicado, dificuldade em aceitar limites reais. Não é um mês perigoso. Ele se torna denso quando há resistência em amadurecer escolhas. O ponto de inflexão aqui é que por volta da terceira semana do mês de fevereiro, o campo coletivo atravessa uma virada muito silenciosa. Antes desse ponto, vão predominar o quê? Idealizações, ajustes e revisões internas. Depois dele surge uma pressão clara. Ou os sonhos ganham estrutura, ou eles se dissolvem completamente. Esse mês funciona como um divisor de águas. O que não encontra forma, na verdade, começa a perder força. E o que é coerente começa a se consolidar. Agora a gente vai para aquele conselho maravilhoso da orquestradora anciã. A mãe do tempo observa em silêncio atenta. Ela não apressa, ela não confunde, ela ensina por ajuste. Sua orientação para fevereiro é simples e profunda. Sensibilidade sem estrutura vira dispersão. Estrutura sem sensibilidade vira rigidez. O caminho nasce da integração. Ele pede escuta antes da ação, responsabilidade antes do desejo, clareza antes do compromisso. Quem respeita esse ritmo atravessa o mês com menos desgaste e mais lucidez. Para fechar, fevereiro não testa a fé, ele testa a maturidade. Ele não pergunta quem sonha alto, ele pergunta quem consegue sustentar o que sonha. E é fácil a gente sonhar alto dentro da nossa cabeça, mas altamente difícil a gente sustentar o nosso sonho na vida material em um sistema que não ajuda você a se desenvolver, né? Ele ajuda a gente a se perder no excesso informacional, no excesso de ruído, no excesso de trabalho, no excesso de contas para pagar. Então, a partir do momento que a gente se olha, que a gente olha para dentro, que a gente resiste com bravura a um modelo que esmaga a gente o tempo inteiro, a uma rotina que cansa a gente até o osso, a gente se olhar, se ouvir e sentir é uma verdadeira resistência. Se esse conteúdo te ajuda a organizar o mês, compartilha com quem está se sentindo perdido. A experiência humana ainda anda exigindo mais consciência do que pressa. E assim, se a gente pode ter um manual de rota na rotina e a gente pode compartilhar com alguém que a gente gosta, por que não, né? Tornar a vida do outro mais fácil.
Até o próximo vídeo. Ainda essa semana sai o relatório de dinâmica coletiva da primeira semana de fevereiro. Valeu, boa semana, bom mês para nós. Canalizado por Carolina Giacomo.